Talvez você vai ouvir isso com um nó na garganta, porque existe alguém que marcou sua história, e não foi de forma boa. Mágoas, traições, rejeição, silêncio, tudo isso fere profundamente. E talvez você até ache que nunca mais vai olhar no rosto dessa pessoa. Mas hoje Deus quer falar diretamente com você. Sempre vale a pena restaurar. Não por causa do outro, mas porque liberta o coração. É um ato de fé e obediência. Vamos caminhar junto nesse processo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Relacionamentos quebrados não são apenas feridas recentes. Muitas vezes são marcas profundas que vieram da infância, de abusos emocionais, rejeições paternas, abandono ou palavras duras que ainda hoje ecoam dentro da alma. Por causa dessas experiências, muitas pessoas vivem se escondendo emocionalmente. Têm medo de amar de novo, de confiar, de se abrir. Criam um muro em vez de pontes. Evitam relacionamentos por medo de serem feridas outra vez. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente. A Bíblia ensina que não fomos criados para viver isolados, nem para carregar mágoas para sempre. O amor de Deus é poderoso, o suficiente para restaurar não só a alma, mas também os laços mais feridos da nossa vida. Perdoar não é esquecer o que fizeram com você, é escolher se libertar da dor. E restaurar não é voltar ao que era, mas construir algo novo com o poder da graça. Todos nós já fomos feridos por alguém. Algumas dessas feridas são antigas, vêm de traumas da infância, traições, humilhações, abandono. Algumas são tão profundas que moldaram quem nós tornamos hoje. E sem perceber, viemos aprisionados nas emoções não resolvidas. O medo de se aproximar novamente é real. Então, em vez de buscar cura, muitos optam por se isolar. Mas esse não é o plano de Deus. Ele nos chamou para viver em unidade, para pertencer à família dele. E isso exige cura interior e coragem para restaurar. A restauração não começa quando o outro muda, mas quando você decide ser curado por Deus. É uma escolha diária de entregar as dores, deixar os muros caírem e permitir que a graça faça o que os traumas não conseguiram impedir. Reconstruir vínculos. Talvez você tenha sido ferido por alguém em quem confia profundamente. Um amigo, um pai, uma mãe, um cônjuge. Talvez você ainda ouça as palavras que foram ditas. Sinta o abandono que viveu. Essas feridas invisíveis muitas vezes nos tornam pessoas defensivas, fechadas e desconfiadas. E o pior, nos afastam das pessoas certas por medo de sermos feridos de novo. Mas entenda isso. Viver se escondendo dos outros também nos priva do amor, do cuidado e da cura que Deus quer nos dar por meio da comunhão verdadeira. Em Romanos capítulo 14 e versículo 19 diz assim: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O apóstolo Paulo nos lembra que viver em paz com todos é um chamado. Nem sempre será fácil,
e nem sempre será imediato. Também não se trata de forçar a reconciliação com quem ainda oferece risco, mas de libertar o coração da prisão e do rancor e da mágoa. Restaurar relacionamentos não é fingir que nada aconteceu. É decidir que o passado não vai mais controlar suas emoções. É permitir que Deus trate suas feridas mais profundas e, quando for seguro e saudável, estender pontes em vez de levantar muros. Essa restauração começa em Deus e se manifesta em atitudes práticas. Pode começar com uma oração, com uma decisão interior, com um perdão silencioso ou com a coragem de conversar. Mas começa. E quando você dá esse primeiro passo, Deus faz o impossível acontecer. Agora eu quero estar orando por você. Pai amado, eu oro agora por essa pessoa que está me assistindo e que talvez carregue dentro de si feridas profundas, causadas por palavras duras, rejeições, abandonos, traições ou mágoas antigas que ainda sangram em silêncio. Senhor, o coração dela tem tentado se proteger, criando muros para não se machucar de novo. Mas eu te peço hoje, quebra essas barreiras em nome de Jesus. Espírito Santo, visita agora as memórias que mais doem, os traumas que paralisam, os medos que a impedem de amar de novo, de confiar, de se abrir. Toca onde ninguém mais pode tocar, cura onde ninguém mais pode alcançar. Declara teu amor restaurador sobre ela. Um amor que não apenas conforta, mas que também transforma. Dá a ela a coragem para perdoar, mesmo que o outro não peça perdão. Dá sabedoria para saber o tempo certo de se aproximar. Dá força para abandonar o rancor e a paz para viver livre do peso do passado. Pai, que ela entenda que restaurar não é esquecer o que aconteceu, mas decidir não viver mais refém da dor. Que ela escolha hoje contigo construir pontes aonde antes havia apenas muros. E se houver uma reconciliação a ser feita, prepara o coração dela e o do outro também. Que seja no teu tempo, com a tua direção e com tua paz como juiz. Eu declaro cura emocional, libertação das prisões internas e restauração de vínculos quebrados. Que o amor de Deus seja o alicerce de novos relacionamentos. Que o perdão libere, a graça reconstrua e a verdade guie. Em nome de Jesus. Amém.